sentiu preso na vida? Quando eu falo preso na vida, não é que nem corintiano, com todo respeito, né? Não é chilindró, né? Quando eu falo preso na vida, você já se sentiu amarrado? Parece que a coisa não anda. Você poderia ser melhor profissionalmente, parece que não vai. Você poderia melhor nos seus sonhos, no seu ministério, parece que não vai. Você poderia ser melhor na sua família, mas parece que não vai. Você poderia ser melhor pessoalmente, falar, puxa vida, eu poderia desenvolver isso, desenvolver aquilo, outros dons e habilidades, mas parece que alguma coisa te amarra. Você não consegue fluir na sua vida. Às vezes na sua vida espiritual, parece que você está preso, amarrado. No futebol a gente fala o camarada que vai correr com a calça jeans molhada. Você já ouviu falar isso? O cara está no futebol assim, o cara não corre devagar em câmera lenta, fala, a bola está lá, chega, não chega. Às vezes parece que o cara está amarrado. Às vezes a nossa vida se encontra assim. Algumas amarras que nos prendem. A ideia desse estudo é literalmente, se tivesse um tema, é desatando as amarras da vida. Eu quero te ajudar nessa noite a se desvencilhar de algumas amarras, a se desvencilhar daquilo que te prende, para que a tua vida flua, para que a tua vida voe, para que a tua vida avance no Senhor Jesus. E para isso, eu queria lembrar de uma história que se encontra em Daniel capítulo 3, que inclusive o pastor Guto, sem saber, ele citou hoje de manhã, falando até comigo ali, mas é porque é o texto que eu vou usar agora à noite, Daniel capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 3, e eu quero olhar para essa história, que é uma história conhecida dos amigos de Daniel na fornalha, e como essa história nos ensina a observarmos algumas amarras, e algumas lições para nos desvencilharmos dessas amarras. Então hoje o estudo basicamente é isso. Eu vou conversar com vocês sobre 3 amarras. Nós vamos ver 3 tipos de amarras que nos aprisionam. E 3 lições para a gente se desvencilhar dessas amarras. Baseado nessa história de Daniel. Mas como introdução, você sabe que toda história tem um contexto. O capítulo 3 começa com Nabucodonosor. É um nome grande, então eu costumo carinhosamente chamar Nabucodonosor de Nabucão, para ficar mais fácil. Porque Nabucodonosor, eu vou citar várias vezes, então Nabucodonosor, então eu carinhosamente apelido Nabucodonosor de Nabucão, que fica mais fácil para a gente falar. Mas o rei Nabucodonosor, Nabucão resolve fazer uma estátua de 27 metros, eu não sei como é que está na tua tradução, a minha NVI, mas na sua Bíblia eu não sei como é que está, mas 27 metros e meio, eu vou arredondar para 30 metros, ele faz uma estátua de 30 metros de ouro, e ele coloca lá a ordem, clama, bota lá, que quando tocasse todos os tipos de instrumentos, todo mundo tinha que se ajoelhar, se prostrar e adorar a estátua de ouro erguida. Por que ele ergue essa estátua de ouro? Porque no capítulo 2, e aí o Guto falou isso de manhã, o Nabucodonosor teve um sonho. E quando ele tem um sonho, ele não conta o seu sonho, e ele pede para os magos, os astrólogos, o que falava ali, né, os adivinhadores, encantadores, tem vários. Ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tive um sonho, isso está me atormentando, e vocês vão ter que interpretar esse sonho. O pessoal fala, então conta-nos o sonho, que eu te falo a interpretação. Ele fala, aí é muito fácil, vocês vão me enganar. Eu quero que vocês descubram o sonho e me falem a interpretação. E aí começou todo mundo, não, isso não dá, não consegue. Se vocês não conseguirem fazer isso, vai todo mundo morrer. Aí Daniel vai nos amigos e fala, ó, o negócio é o seguinte, ora, passa essa noite orando. Eles fazem uma noite, vigília de oração, passa essa noite orando. Ele fala, Deus vai revelar, estou resumindo a história. E o sonho era o quê? Ele revela o sonho para Nabucodonosor. O sonho era uma cabeça de ouro, era uma estátua, cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de bronze, os pés de ferro, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E a interpretação desse sonho, aí depois tinha uma pedra que era lançada, saía, se desprendia sem auxílio de mãos humanas e caía nos pés e crescia, que seria um reino que não teria mais fim. A interpretação desse sonho era, Nabucão, você é a estátua de ouro, você é a cabeça de ouro, a Babilônia.
A Babilônia era o maior império da época, o maior poderio militar, a maior economia. Você é a cabeça de ouro. Mas após a cabeça de ouro, a estátua significa uma sucessão de reinos. Depois da cabeça de ouro, que é a Babilônia, vai vir um peito de prata. E após o peito de prata, vai vir um outro reino que não é tão forte como o ouro nem a prata, que é o ventre de bronze. E após o ventre de bronze, vai vir as pernas de ferro. E depois os pés de ferro e barro. A interpretação era uma sucessão de reinos. Daniel é tão impressionante, aqui é só um parênteses, porque isso foi escrito muitos anos antes. E essa sucessão de reinos, ela acontece depois de uma maneira real, com riquezas de detalhes, porque a Babilônia era a cabeça de ouro, depois veio o Império Medo-Persa, que era caracterizado pela prata e pela sua prataria, depois veio o Império Grego, e a armadura do Império Grego era de bronze, e era conhecido o exército grego quando vinha aquele mar de bronze, e depois vem o Império Romano, que era conhecido como mãos de ferro, porque o Império Romano tinha o seu poderio militar. Daniel profetizou tudo isso através de um sonho muito tempo antes. Tanto é que o livro de Daniel teve dificuldade de entrar na Bíblia, porque o pessoal não acreditava que Daniel tinha sido escrito antes. Não pode. E alguns teólogos até hoje querem mudar essa história, datando Daniel bem depois, porque falam, alguém escreveu, não foi Daniel que escreveu. Muitos pastores falam isso, não foi Daniel que escreveu, foi depois um pseudo Daniel, porque era impossível alguém descrever com tanta riqueza de detalhe a sucessão de reinos. Mas nós cremos num Deus que se revela, nós cremos num Deus que interpreta sonhos, nós cremos num Deus que traz a profecia, e ele fala exatamente isso. Então era uma sucessão de reinos, essa era a interpretação do sonho. Capítulo 2, Nabucodonosor seria a cabeça de ouro e haveria uma sucessão de reinos. Capítulo 3, Nabucão faz uma estátua de 30 metros de altura e ele está dizendo para Deus, não vai ter sucessão de reino alguma aqui. Eu sou a cabeça de ouro, eu sou o peito de ouro, eu sou o ventre de ouro, eu sou as pernas de ouro, eu sou os pés de ouro. Ele coloca uma estátua de 30 metros, toda de ouro, afrontando Deus e dizendo, não vai ter sucessão de reino alguma. O narcisismo de Nabucodonosor é tamanho, o seu egoísmo, a sua autoestima subiu lá no céu e falou assim, não vai ter sucessão de reino, eu vou ser toda essa estátua de ouro, sempre vai haver Babilônia e tudo mais. É isso que ele está dizendo para Deus espiritualmente, não verbalizando, mas essa é a sua mensagem. E aí no capítulo 3 então ele faz toda essa estátua de ouro. E nós sabemos, pela Bíblia, que o princípio da ruína, o princípio da queda é a nossa própria soberba. A soberba precede a ruína, a Bíblia já falava sobre isso. Mas enfim, ele faz então toda essa estátua, e a ordem é, quando vocês ouvirem todos os instrumentos, quando tocarem todos os instrumentos, todos terão que se curvar e se prostrar diante dessa estátua. E aí quando então tocam todos os instrumentos, todo mundo se prostra. Mas 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se prostram diante da estátua. E aí, como sempre, vem os crentes, porque crente gosta de uma fofoca, Eu odeio fofoca, mas eu gosto de fazer. Aí vem assim, devia ter crente no meio, porque daí vem os caras que contam, brincadeira, não era o crente não, mas vem alguém caguetar, sempre, Os caras não se dobraram, vem lá o pessoal e fala, ô rei, eu não quero causar intriga, eu não quero utilizar da fogueira, eu não estou querendo ligar nada não, mas tem 3 jovens lá, que por acaso o Senhor colocou como governadores, como líderes, como administradores, e eles não se dobraram não. Aí Nabucão manda chamar os 3, e vem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ninguém tinha falado nada de segunda chance, porque a ordem era clara, quando tocar os instrumentos, todo mundo se prostra, e quem não se prostrar, seria lançado na fornalha. Essa era a ordem. Tocaram os instrumentos, Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram, mas o rei chama os 3. E aí o rei diz uma coisa que não estava no script, mas estava no script eterno, porque daí ele desafia o próprio Deus. Acompanha comigo a leitura, a partir do versículo, vou ler desde o 15. Ele dá uma segunda chance para os meninos, e ele fala assim, pois agora, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta,
do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, olha o que ele diz, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A pergunta que ele faz: porque muitas vezes essas nossas amarras, essas cordas que nos prendem, elas desafiam o próprio Deus. Essas cordas que nos prendem, elas nos fazem questionar se Deus existe. Essas cordas que nos prendem, querem desafiar a nossa fé. E aí Sadraque, Mesaque e Abdinego, versículo 16, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem, prestem atenção nessa palavra, se você gosta de grifar sua Bíblia, você pode grifar aí, ó, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego, e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes caíram, amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. E aí então, você pode passar os teus olhos, ele manda chamar os 3, e aí os 3 saem, e a Bíblia fala que nem um fio de cabelo estava chamuscado, e você sabe que fio de cabelo com fogo é um negócio, nenhum fio de cabelo estava chamuscado. E aí Nabucodonosor tem que reconhecer que existe Deus em Israel. Mas o que eu quero olhar com essa história? Eu quero primeiro observar nessa história 3 tipos de amarras que nos prendem, que nos paralisam, que nos atrapalham na nossa vida. A primeira, quando a gente olha, é o próprio rei Nabucodonosor. A primeira amarra é alguém de fora que te faz mal. Um personagem de fora que te machuca. Um personagem de fora que é narcisista, talvez, aqui no caso, egoísta, que tem o seu ego lá em cima inflado, que tem a capacidade de pisar em quem for para atingir os seus sonhos, os seus objetivos, e que por conta disso fere pessoas, machuca pessoas e mata pessoas, porque os soldados não tinham nada a ver com a história, e os soldados morreram por causa da raiva de Nabucodonosor diante da afronta daqueles jovens. Um tipo de amarra são amarras exteriores, vamos colocar assim, pessoas que nos machucam, pessoas que nos ferem. Talvez um patrão que te persiga, talvez um vizinho que te atormenta, talvez um familiar que pega no teu pé, talvez um filho que te afronta, ou um filho que não quer seguir a mesma fé, ou um filho que bate no peito para dizer: eu não quero isso que você quer, eu não vivo isso que você vive, eu não sei o que acontece, eu não sei. Alguém de fora que te machuca, que te fere, alguém que te causou muito mal, e que por muitas vezes esse mal que te causaram, que às vezes não tem a ver com você, mas tem a ver com o narcisismo, o egoísmo e o ego da outra pessoa, mas aquilo te feriu a tal ponto que isso te amarra, que você não consegue avançar, porque você está preso a esse machucado, a essa ferida, a essas lembranças do passado que te causaram.
A primeira amarra não tem a ver com você propriamente dito, porque nós falamos que nós não somos responsáveis muitas vezes pelo que fazem a nós, mas nós somos responsáveis pela nossa reação e pelos nossos sentimentos. E aí a gente precisa resolver, e aí a gente precisa tratar, e aí a gente precisa de muita terapia, muito ouvido bom para a gente poder abrir a conversa, o coração, abrir a caixa de ferramenta, colocar tudo para fora. A gente precisa disso, nós precisamos. Mas muitas vezes, quando a gente não faz isso, quando a gente não corre atrás, quando a gente não pede ajuda, quando a gente não abre o coração, nós ficamos amarrados por ações e decisões de outras pessoas que nos machucam, que nos ferem. A primeira amarra então tem a ver com um indivíduo exterior, com algo exterior, mas que me prende também. Eu não tenho nada a ver com a história. Aqueles 3 amigos podiam falar: peraí, mas não tenho nada a ver com a história. Eles estavam como escravos na Babilônia. Se você pegar o capítulo 1, você vai lembrar: a Babilônia invade Jerusalém, destrói tudo e leva os jovens escravos. Eles estavam escravos na Babilônia. Eles podiam pensar muito bem, se fosse, aqui brincando gente, mas uma autorreflexão para nós, da nossa geração. Eu fico pensando se fosse os crentes de hoje em dia. Os crentes de hoje em dia, quando falassem assim, vai ter uma estátua e aí vai ter que adorar. E aí os crentes de hoje em dia falam: mas ninguém sabe que eu estou adorando, eu fecho o olho, eu fico aqui agarradinho, eu vou fingir que eu estou amarrando tênis. Aí eu fingo que eu estou amarrando tênis, olho para um lado, olho para o outro, mas não adorei, não fiz nada. Ia dar algum jeitinho para se safar. Aqueles 3 jovens poderiam muito bem dar um monte de desculpa, falar assim: mas eu não tenho nada a ver com a história, eu estou aqui como escravo, eu vim aqui não pela minha vontade, e eu vou morrer aqui, então eu preciso talvez várias desculpas espirituais, eu preciso salvar outras pessoas, não, eu preciso ajudar muita gente, não, eu tenho uma família para criar, então eu vou ficar quietinho na minha aqui, eu vou abaixar, ninguém vai perceber, mas eu preciso viver. Eu não sei o que aqueles jovens pensaram. O fato é que eles não deixam que outras pessoas que podem machucar, eles não permitem que outras pessoas que tentam feri-los, eles não permitem que outras pessoas que tentam denegrir a imagem, que tentam te botar para baixo, que tentam acusar em cima de você, jogar um peso, eles não permitem que isso continue, ou prevaleça, ou permaneça. Eles falam: basta, chega, não. Mas a primeira amarra tem a ver com isso, com esse outra pessoa que acaba fazendo alguma coisa com você. A segunda amarra que eu vejo nessa história tem a ver com as circunstâncias. Se a primeira amarra é uma pessoa, a segunda tem a ver com as circunstâncias. É a fornalha, a estátua, toda essa situação montada, que muitas vezes nos amarram. São circunstâncias da vida que nos prendem, são circunstâncias da vida que nos amarram, são circunstâncias da vida que não saem do jeito que a gente gostaria, que não saem do jeito que a gente queria, que não saem do jeito que a gente pediu ou imaginou, e que muitas vezes nos deixam paralisados. Sonhos frustrados talvez, casamentos que não deram certo, situações de vida que você olha para trás e fala: puxa vida, Deus permitiu que isso aconteça. Uma demissão, um sonho não realizado, um emprego que perdeu na pandemia, a economia que mudou, a vida que virou de cabeça para baixo. São circunstâncias da nossa vida que muitas vezes quando a gente olha, fala: puxa vida, eu estou passando por isso, eu estou passando por esse deserto, eu estou passando por essa fornalha, eu estou passando por essa situação, e aí a gente vai desanimando, a gente vai olhando para a circunstância e a gente pensa: puxa vida, onde está Deus? A gente olha para a circunstância e fala: puxa, por que Deus permitiu essa situação? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que algum ente querido fosse levado nessa pandemia por essa enfermidade? Eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu não sei como você se encontra, mas muitas vezes as circunstâncias naturais da vida, que nós não gostamos, que nós não esperamos, ou muitas vezes situações de oração que nós pedimos, oramos e Deus não fez do jeito que a gente queria, e aí a gente começa a ficar desanimado, frustrado, e isso nos paralisa. Eu deixo de sonhar, eu deixo de avançar, eu deixo de lutar pelo aquilo que eu queria, eu desanimo no ministério, começo a esmorecer, começo a parar. São circunstâncias da vida que nos deixam paralisados, amarrados. E muitas vezes, circunstâncias da vida, fazendo comparação aqui, com uma fornalha 7 vezes aquecida. Porque quando a vida dá para bater, às vezes a vida bate forte, né? Só assim, podia bater de um jeito, não, mas ela bate 7 vezes mais.
É como se fosse a fornalha 7 vezes mais aquecida. São circunstâncias da nossa vida, você fala, puxa vida, parece que eu não vou aguentar. Eu não tenho força para isso. Puxa Deus, por que na minha casa? Por que na minha vida? Por que nesse momento? Por que nessa história? E isso vai deixando a gente preso, amarrado, sem conseguir sonhar, sem conseguir viver, sem conseguir avançar, por circunstâncias da vida que nos amarram. E a terceira circunstância, ou a terceira amarra da vida que eu vejo, são as cordas. Aqui as cordas literalmente que amarram esses 3 jovens. E essas cordas que vão com eles para dentro da fornalha. E o que eu chamo de, são amarras que nós carregamos. Amarras que nós carregamos. São crenças que ou por uma situação, ou pela outra pessoa, que vai jogando na tua mente, na tua cabeça, que você começa a acreditar. São amarras que, no caso aqui, eles levam até para dentro da fornalha. Então eu chamo de amarras que a gente leva aonde a gente for. Aonde eu estiver eu vou carregar essa amarra comigo. É aquela crença que por algum motivo, ou por ferida, ou por alguém falando, ou por alguma circunstância, mas eu acreditei. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não vou vencer esse obstáculo. Eu não sou capaz para isso. São crenças limitantes. São crenças que nos prendem. São crenças, eu sou feio. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo ser feliz. Nada que eu faça eu vou ser feliz. Nada que eu faça dá certo. Eu não vou abrir um negócio novo porque não vai dar certo. Eu não vou assumir esse emprego porque não vai dar certo. Eu não vou mudar de cidade porque não vai dar certo. E aquelas crenças que eu levo, eu estou amarrado naquilo. E eu levo para onde eu for. E se eu vou para o deserto, eu estou com as amarras. Se eu vou para a fornalha, eu estou com as amarras. Se eu viajo em família para um resort, eu estou com essas amarras. Aonde eu for, eu levo essas amarras. Porque um dia me falaram que eu sou feio. Um dia me falaram que eu não presto. Um dia me falaram que eu não dou certo, que eu não vou dar certo. Um dia me falaram que minha família é uma droga, e eu vou acreditando naquilo, e eu levo aquilo para onde eu for. E eu posso estar dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, ou eu posso estar num resort de luxo, ou num cruzeiro marítimo, e aquelas amarras me prendem, porque eu acreditei um dia nas palavras que me falaram, ou de um rei louco, narcisista, egocêntrico, egoísta, que tem sede pelo poder, que me jogou dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, amarrado, preso. E como é que eu saio disso? Como é que eu venço essas amarras? Ou de um exterior que me machuca, que me feriu, ou de uma circunstância que eu fui colocado, ou até mesmo das amarras que me puseram e eu carrego aonde eu for. Pode ser qualquer tipo de amarra, gente. Pode ser um abuso sexual, como pode ser um xingamento que você ouviu no teu trabalho, que aquilo ficou guardado no teu coração. Pode ser um divórcio, como pode ser uma situação de briga comum, que teu cônjuge falou, eu não te amo mais, eu não quero mais saber de você. E de repente aquilo ficou no teu coração e a situação já mudou, mas você ainda está com aquela palavra de que ele não me ama mais. Eu não sei qual é a amarra que te prende, mas eu vejo nessa história como esses jovens se desvencilharam dessas amarras. E aí eu quero trazer então as lições para nos ajudar a nos desvencilharmos dessas amarras que nos prendem. E a primeira que eu vejo, quando eu olho para a resposta deles, é uma questão de identidade. Se você quer se desvencilhar dessas amarras da vida, primeiro você precisa resolver a questão de identidade. Esses 3, eles sabiam a quem eles serviam, eles sabiam para onde eles iam, eles sabiam que se eles morressem numa fornalha não tinha importância. Eles viram para aquele rei diante de toda a nação, e eles falam assim, rei, nós servimos um Deus, que se Ele quiser, Ele nos livra da fornalha e Ele nos livra das tuas mãos, ó rei. Mas nós sabemos que isso aqui não tem importância, porque se Ele não nos quiser livrar, não tem problema nenhum. Fique sabendo que nós não nos prostraremos diante do Senhor e diante do Senhor rei e diante da tua estátua.
Eles sabiam muito bem quem eles eram, a quem eles serviam, eles sabiam de quem eles eram filhos, eles tinham a sua identidade muito bem resolvida, eles não estavam preocupados com o teste, porque hoje a gente fala muito crente, no evangeliquez a gente fala muito de provação, né? Pô, eu estou sendo provado, e muitas vezes a nossa questão é de ser aprovado. Eu quero ser aprovado, se isso é um teste eu quero passar, se isso é um teste, é uma prova, eu quero ser aprovado, eu quero passar por isso, eu quero vencer. Esses 3 jovens não estavam preocupados com essa questão de teste ou não aos olhos humanos. Eles não estavam preocupados se todo mundo ia julgar, morreram, desafiaram o rei e morreram. Eles não estavam preocupados com testes humanos, o que as pessoas iam achar, o que as pessoas iam pensar, se Nabucodonosor ia se sentir vitorioso ou não. Eles sabiam que eles não iam se dobrar àquele ídolo. É isso, porque muitas vezes nós estamos preocupados com quem está olhando o teste, com quem está olhando a prova, nós estamos preocupados com quem está observando se eu vou vencer ou não. Nós estamos preocupados com as pessoas ao nosso redor, me viram a prova, não, mas agora eu vou vencer, e eu quero vencer para todo mundo ver como eu passei por isso, como eu passei pelo rei, como eu passei pela fornalha, como eu fui bom e perdoei, como eu fui bom e não adorei a estátua, como eu fui bom. Esses jovens não estavam preocupados com isso, porque quem dava identidade para eles não era o rei Nabucodonosor, quem dava identidade para eles não era uma estátua de 27,5 metros de altura, toda de ouro. Quem dava identidade para eles, se eles eram vitoriosos ou não, não era se eles iam vencer a fornalha. Eles não estavam preocupados com isso. Eles afirmam antes de irem para a fornalha: a nossa identidade não vem de você, ó rei. A nossa identidade não vem dessa estátua, a nossa identidade não vem dessa fornalha. Ou seja, quem te feriu, lembra das amarras? A tua identidade não vem de quem te feriu, a tua identidade não vem de quem te persegue, a tua identidade não vem de quem falou mal de você ou para você, que você não presta, que você é feio, que você não vai dar certo na vida, que você não consegue. A tua identidade não vem dessas pessoas. A tua identidade está em ser filho amado de Deus. É isso que te traz identidade. E quando a gente entende isso, quando a gente entende a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, para onde vamos, eu me livro de umas amarras, eu me liberto, eu ando solto. A primeira questão então é identidade. O segundo ensinamento que eu vejo como a gente se desvencilhar das amarras da vida, tem a ver com confiança na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus. Gente, isso parece clichê, mas não é. Isso é quase que mágico. Porque a soberania de Deus nos consola. Porque a gente fala muitas vezes isso. Aconteceu uma tragédia. Gente, Deus é soberano. Perdemos o seu Oswaldo ontem. E aí eu brinquei com o seu Oswaldo na quinta-feira, porque assim, o seu Oswaldo, quem conhece ou quem lembra o seu Oswaldo é aquele que vinha, que ele chamava de robozinho, ele vinha com oxigênio, ele tinha um oxigênio, ele trazia o oxigênio, quando ele conseguia vir na igreja, ficava ali no cantinho. O seu Oswaldo era Gideão Internacional, e o seu Oswaldo, por muitas vezes, ele foi e voltou da UTI, ele foi para a UTI no domingo passado, na segunda ele fez uma operação, com 6 estentes na perna, para tentar a circulação, porque eu não estava indo para a perna. E aí nós fomos visitá-lo, e ele recuperou bem dessa, mas aí começou a dar complicação, teve que amputar a perna. E aí antes de amputar, a família me ligou, então eu fui lá falar com ele, e conversar com ele, orar, e ele estava brincando, e brincava com uma, e brincava com a enfermeira, e brincava com todo mundo, e a UTI ele estava fazendo alvoroço, e eu conversava com ele, começava a apitar um negocinho, eu chamava a mulher, eu falava assim: gente, eu não sei o que eu faço, que o homem não para, e fica apitando. E até como pastor, né, chega uma hora que a gente brinca e fala: seus ó, vamos conversar, isso aí é da boca para fora ou o senhor está assim mesmo? Aí eu dou aquela apertadinha. E ele falou: não, Juba, eu estou bem. E aí que a gente começou a brincar e dar risada, porque algumas outras vezes que ele tinha ido para a UTI, teve uma vez que ele estava bem ruim, e eu já fui quase que ministrando para ele ir para o céu, falando com ele, e aí a gente estava lembrando disso, dando risada, porque eu já fui falando das casas celestiais, que o Senhor prometeu a morada, e aí conversando com ele, ele ria, falei: pastor, o Senhor já queria me dar extrema-unção, o Senhor queria me mandar, e conversando para acalmar ele. Mas é interessante essa convicção.
da soberania de Deus, de alguém que sabe. A gente começou a falar sobre isso, que com toda essa Covid, com todos esses 2 anos e meio de pandemia, com tudo que tem acontecido, a gente fala, nós que cremos na soberania de Deus, nós sabemos que quem é o dono da vida e da morte é o Senhor. E que se Ele puxar a senha lá de cima, como diz o Salmo 139:16, que todos os dias da minha vida foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, Deus sabe o dia que Ele vai me chamar para a glória. E quando ele estava muito ruim, ele voltou para casa. E quando ele estava muito bem, Deus puxou a senha dele. Como Deus puxou a senha de tanta gente nessa Covid-19, e a gente crê na soberania de Deus, e não é andar em irresponsabilidade, para fazer, então tá bom, então o pastor é doido, não, é saber e ter consciência de que a soberania de Deus é sobre a minha vida, e quando Ele quiser me levar, Ele vai me levar. E que aquilo que acontece na minha vida é a soberania dEle. É isso que esses jovens afirmam, é isso que esses jovens declaram, falando, rei, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele pode, e Ele vai nos livrar das tuas mãos. Mas se Deus não quiser nos livrar, não tem problema nenhum, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e eu confio na soberania dEle. Soberania, a palavra soberania tem a ideia no seu conceito de que Deus é acima de todas as coisas. Ou seja, se Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Deus é acima das doenças, Deus é acima da enfermidade qualquer, Deus é acima das circunstâncias que estão ao teu redor, Deus é acima dos homens maus que te feriram e que te machucaram, Deus é acima de tudo e de todos. Parece muito fácil crer, mas quando uma adolescente de 14, 15 anos vira para você e pergunta: aonde estava Deus quando eu fui abusada na infância? E aí você tem que olhar nos olhos dela e falar: você crê na onipresença de Deus? Se Deus é onipresente, Deus, o que significa a onipresença de Deus? Deus está onde? Em todos os lugares. Aonde estava Deus no momento daquele abuso? Estava ali do lado dela. É fácil a gente falar da soberania de Deus. O que eu quero te levar é numa profundidade maior, a confiar na soberania de Deus. Que mesmo que algo mal te aconteceu, mesmo que algo mal te amarrou e te prendeu, mesmo que pessoas te feriram e te machucaram, mesmo que talvez a tua vida não esteja no sonho ideal, no mar de rosas, porque não existe vida perfeita, mas mesmo que alguma coisa aconteceu, Deus é soberano sobre todas as coisas, e confiar na soberania de Deus me tira, me liberta, me livra dessas amarras que me prendem, porque eu fico questionando: Deus, onde o Senhor estava? Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor deixou fazer isso? Deus, por que o Senhor não... E quando eu confio na soberania de Deus, eu consigo entregar, falar: Deus, eu não entendo, eu não gostaria, está doendo, machucou, mas eu confio na tua soberania. Foi isso que esses 3 jovens fizeram. Foi isso que os libertaram das amarras da vida. E por fim, se a primeira tem a ver com identidade, a segunda tem a ver com confiar na soberania de Deus, a terceira lição para você se livrar das amarras que te prendem é: vá passear com o Senhor Jesus. Esse é o meu conselho para você. Vai dar uma volta com o Senhor Jesus. Aí você fala: por que você está falando isso, pastor? Vai passear com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu não sei se você prestou atenção na história que nós lemos em Daniel capítulo 3. O rei fica furioso, e a Bíblia fala que o seu semblante mudou. Ele fica com tanta raiva, com tanto ódio, que o seu semblante muda. Ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Ele pega os seus soldados mais fortes para amarrarem aqueles 3 jovens, e ele lança 3 jovens amarrados dentro de uma fornalha superaquecida. E de repente o rei grita: gente, para tudo! Não foram 3 homens amarrados que nós jogamos dentro dessa fornalha? E todo mundo fala sim. E ele diz: mas eu vejo 4 homens desamarrados, ilesos, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses.
Aqui nós cremos. Quando aparece, nós chamamos de cristofania na teologia. É uma aparição do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Esses homens estavam passeando com o próprio Jesus Cristo numa fornalha 7 vezes aquecida. Por isso que eu digo, você quer se desvencilhar dessas amarras, você precisa passear com o Senhor Jesus. Agora não olha a circunstância. Não olha a circunstância, porque eles estavam dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida. Tem gente que reclama, fala: pastor, estou passando por um deserto terrível, eu quero sair dele. E talvez esse deserto seja o lugar para você passear com o Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu estou passando por uma prova, está muito difícil, eu estou desanimado. Talvez é nessa prova, é o local que você vai passear com o Senhor Jesus. Esse é o teu local de amadurecimento, esse é o teu local de crescimento, esse é o teu local de contato com o Pai. Esse é o local de mexer no teu caráter, de você ser moldado conforme a imagem e semelhança do Mestre. É esse local, na fornalha 7 vezes aquecida, onde Deus vai passear contigo e vai tirar corda por corda e vai te libertar para você passear com Ele. É isso. Não tem jeito, irmão. A gente fica querendo fugir. A gente quer fugir do sofrimento, a gente quer fugir da fornalha, a gente quer fugir do deserto. Mas talvez é ali na fornalha, é ali no deserto, é ali no meio da prova, onde Deus vai passear contigo, onde Deus vai te livrar, vai te libertar, vai te livrar de todas as amarras que te prendem, para você voar. Mas você precisa reconhecer isso. Tem gente que está brigando com as amarras, tem gente que está brigando com a corda, olhando a fornalha, olhando a situação, e não consegue ver Deus passeando ali do lado. Tem gente que está dentro da fornalha gritando, pedindo ajuda, olhando para fora, falando: me ajudem. Diminui a temperatura, desliga essa fornalha, me tira daqui, tira essas cordas, e não consegue enxergar que o próprio Deus está ali do lado, passeando com ele, para libertar, para salvar, para resgatar, para tirar essas amarras, para você poder andar. Para de reclamar. Para de reclamar da fornalha, para de reclamar do rei Nabucodonosor, para de reclamar de quem te machucou, para de focar em quem te feriu, para de focar em quem te falou mal por trás, denegriu a tua imagem, para de focar em quem te prejudicou. Olha para Deus que está do teu lado, passeando na fornalha, querendo tirar essas amarras de você, querendo fazer você caminhar livremente. Que Deus nos abençoe, gente, com tanta coisa que aconteceu na nossa vida. Eu não quero minimizar a tua dor de maneira nenhuma. Eu não quero diminuir a tua dor. Eu não quero minimizar a tua história de maneira nenhuma. Mas com tudo aquilo que nos aconteceu, que muitas vezes te prende, te amarra, te segura, eu quero te incentivar a olhar para a tua identidade, a confiar na soberania do Senhor, e a olhar esse Deus maravilhoso que está do teu lado, no meio da fornalha, dentro da fornalha, pronto para te libertar, pronto para te resgatar, pronto para fazer de você uma testemunha para uma nação, para dizer: existe Deus em Israel, que ainda salva, que ainda liberta e que faz a gente voar. Vamos orar? Chama o pessoal do louvor. Você pode se colocar de pé e... Eu não sei, eu não conheço a tua história, eu não sei o que você tem passado. Mas, gente, não tem como terminar uma palavra como essa sem te incentivar a tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Não de conversão, mas tomar uma decisão de falar: Deus, eu quero me livrar dessas amarras. Então eu não sei nem se a gente pode, tá? Esse negócio de Covid, mas eu quero fazer um apelo. Literalmente, se você se identificou com alguma amarra, se tem alguma coisa te prendendo na vida, se você tem alguma história que você não conseguiu se desvencilhar, talvez essa noite é a noite de cura para a tua vida. Você precisa se desvencilhar disso. Se você sente que a tua vida não anda porque alguma coisa te prende, que os teus sonhos morreram, você não consegue mais sonhar porque alguma coisa te paralisou, alguém que te feriu lá atrás, que você ainda fica com aquilo, que você não conseguiu perdoar,
alguém que falou algumas palavras para ti, você acreditou naquilo e você acha até hoje que você não presta, que você não vai para frente. Se você não consegue mais sonhar, talvez essa seja a noite de você se desvencilhar dessas amarras e voltar a viver, e voltar a sonhar, e voltar a caminhar livremente, parar de patinar. Eu não sei se é o teu ministério, eu não sei se é o teu relacionamento, eu não sei se é na tua profissão, mas se tem alguma coisa que te amarra, que te prende, e você nessa noite identificou isso, o Espírito Santo falou contigo, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui para frente, eu quero orar por você, para que toda amarra nessa noite caia por terra, e que você saia por aquela porta livre para andar. Vamos adorar ao Senhor? Enquanto a equipe de louvor ministra essa canção, você pode sair do seu lugar e vir aqui para frente. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor nessa noite. Se Ele está te chamando, venha. Distrações do mundo. Se tem alguma coisa que te prende, venha para frente. Fala: Deus, eu quero me livrar disso. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como aqui, tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Receba a vida abundante, querido. Receba a vida abundante. A relva seca, as flores cairão, mas você não vai secar, não. Você não vai cair nem murchar, porque a palavra do Senhor permanece no teu coração. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante. Creia nisso, creia nisso. A palavra do Senhor é vida abundante na tua vida. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Oh Deus, Deus, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, Pai. E é essa palavra que é vida, que nós profetizamos agora e declaramos sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui na frente. Pai, o Senhor prometeu
O Senhor prometeu que do nosso interior fluiriam rios de água viva. E é nessa noite, ó Pai, que pessoas estão aqui na frente clamando ao Senhor, dizendo: Pai, eu preciso da tua ajuda. Tira essas amarras da minha vida. Pai, pessoas que estão anos e anos presos com amarras, que deixam de sonhar, que deixaram de viver, que perderam a alegria no relacionamento, que perderam a alegria no emprego, que perderam sonhos, ó Deus, que deixaram de sonhar profissionalmente, que deixaram de sonhar ministerialmente. Deus, restaura sonhos dessa noite, ressuscita sonhos dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Traz a alegria da salvação, em nome de Cristo Jesus. Pai, tira toda amarra, tira toda corda, seja de pessoas que machucaram, Pai, pessoas que feriram com palavras, com gestos, com ações. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas consigam liberar perdão para estes que machucaram, e que essas pessoas que o machucaram, que muitas vezes são narcisistas, egoístas, com ávida, com desejo de poder, que essas pessoas não tenham mais influência sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus, que toda mentira que foi dita caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e que eles saiam por aquela porta libertos, livres, em nome de Cristo. Deus, toda crença que está lá já no interior, que não presta, que eu sou feio, que eu não vou dar certo na vida, que o meu casamento acabou, que a minha empresa acabou. Deus, em nome de Jesus, que todas essas crenças mentirosas caiam por terra agora também, em nome do Senhor Jesus. Pai, liberta a mente, traz promessa do Senhor de vida abundante, traz palavra do Senhor de esperança, em nome de Cristo. Renova a nossa mente, ó Pai, em nome de Jesus. Tira toda amarra, Pai, e que nós possamos não olhar mais para as circunstâncias, que nós possamos não olhar mais para a fornalha 7 vezes aquecida, mas que a gente consiga olhar para o autor e consumador da nossa fé, que caminha conosco dentro da fornalha, que está conosco dentro do barco e que não vai deixar o barco afundar. Para esse Deus maravilhoso que está do nosso lado, independente do que está acontecendo conosco, independente do que estejamos passando, mas que possamos olhar para o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas e que está do nosso lado até a consumação dos séculos. Pai, tira toda a amarra, em nome de Jesus. Liberta os meus irmãos agora, em nome de Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, o poder, o consolo e a libertação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre as tuas emoções e sobre a tua família, não só agora, mas até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.